tema para cada dia de conferência: financiamento, ciência, juventude, descarbonização. E é este exatamente um dos 4 pilares que estão norteando a delegação dos empresários por aqui, além do foco no mercado de carbono. E nós estamos aqui na COP27 falando do assunto do momento e não pode ser diferente. Estamos falando de transição energética. Os relatórios do IPCC, que são os painéis intergovernamentais da ONU, que dão subsídio científico para as discussões, apontam que os principais vilões das mudanças climáticas são os combustíveis fósseis, que quando queimados geram energia. E é por isso que eu estou aqui hoje com o Rodrigo Pedroso para a gente falar. Ele é do conselho da AB Solar, CEO da Pacto Energia, e a gente vai falar a respeito da energia solar. Rodrigo, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente. E tem muita curiosidade a respeito da energia solar. Você esteve aqui no painel do Brasil falando a respeito disso. O que a AB Solar, essa associação brasileira que representa a energia solar e fotovoltaica, veio trazer como solução, como novidade, para falar aqui no estande do Brasil a respeito dessa transição? Bom, obrigado, Samanta. É um prazer estar aqui com vocês e com o Grupo Bandeirantes. A AB Solar veio participar do painel do Ministério de Meio Ambiente do Brasil para mostrar todo esse crescimento exponencial da geração solar fotovoltaica no Brasil. Hoje, a fonte solar fotovoltaica já atingiu mais de 20 gigawatts pico, ou seja, mais de 20 mil megawatts de potência instalada nas duas modalidades da geração fotovoltaica, que são as usinas centralizadas e as usinas em geração distribuída. Para você ter noção de que isso representa em comparação, por exemplo, com a usina hidrelétrica de Itaipu, que é a nossa maior usina hidrelétrica do Brasil e a maior usina hidrelétrica do mundo em produção de energia, Itaipu possui 14 gigawatts de potência instalada, ou seja, nós já temos mais do que uma Itaipu instalada em energia solar. Nossa, que incrível, que coisa boa! Em termos de preço, quando nós falamos de energia solar, sempre vem aquela coisa, mas as placas são caras, os geradores são caros. Como que funciona essa dinâmica? A gente sabe que esse crescimento está fazendo baixar o custo dessas instalações, desses equipamentos. Como está essa relação de preço com relação ao que a gente sempre conhece que é a energia hidrelétrica? Sim, sem dúvida alguma, essa narrativa de que a energia solar ela é cara, ela já ficou no passado. E isso, o que comprova isso é essa pujança, esse crescimento exponencial que a gente está tendo. Tanto na geração centralizada quanto na geração distribuída, a evolução da tecnologia tem contribuído para um decréscimo do preço, do custo das usinas. Para você ter uma noção, Samanta, há mais de 30 anos, na década de 70, energia solar chegou a custar $36 o watt-pico. Hoje, a gente tem um custo de menos de 30 centavos de dólar. Nossa! Ou seja, aquela tecnologia que no passado, na década de 70, servia somente para satélites aeroespaciais, hoje já é possível se ver isso no telhado de casas de todos os brasileiros. Não, isso é incrível. Quando você fala sempre dessas duas formas de geração. Explica melhor pra gente. Sim. A gente tem a geração centralizada, que são as grandes usinas solares que estão conectadas ao grid nacional, que abastece todo o país, ao sistema interligado nacional, às distribuidoras de energia elétrica, que essa é chamada geração centralizada, e temos a geração distribuída, aonde aquele consumidor de energia se tornou um prosumidor, ou seja, aquela pessoa que produz e consome a sua própria energia. Então, aquela geração de energia solar que a gente vê no telhado das casas, nos pequenos comércios, a gente chama de geração distribuída, que é dividida novamente em duas classes. A microgeração, que são sistemas fotovoltaicos de 0 a 75 kW-pico de potência instalada, e de 75 kW-pico a 5.000 watts-pico ou 5 megawatts, que é a geração distribuída. Já existe, Rodrigo, uma cultura de autogeração de energia para quem consome bastante? Isso faz diferença na vida das empresas, das indústrias, das fazendas? Sem dúvida alguma. Para você ter noção, Samanta, hoje, nos últimos meses, o Brasil tem entregue mais de 1 gigawatt de potência instalada por mês nas novas usinas em geração distribuída. Isso que quer dizer? Que o setor solar fotovoltaico está entregando em pouco mais de 1 ano e 2 meses a potência que a usina hidrelétrica de Itaipu, que eu acabo de comentar, tem. Ou seja, uma usina hidrelétrica que demorou 16 anos para ser construída, o setor solar fotovoltaico está entregando ao país a matriz elétrica brasileira em menos de 1 ano e 2 meses. Não, isso é incrível do ponto de vista de transição energética. Você sabe como é que está isso nos outros países em relação ao que o Brasil está produzindo?
O Brasil tem sido um destaque na matriz elétrica mundial. No ano de 2021, o Brasil foi o 5º país que mais instalou energia solar fotovoltaica, e aí eu estou falando de comparações com China, por exemplo, que a gente sabe que tem um mercado muito maior que o nosso. Então, o Brasil tem sido protagonista no setor solar fotovoltaico no mundo inteiro, e os números são sempre esses números grandiosos, né, Samantha? Como eu disse, você comentou da geração solar fotovoltaica das residências, dos pequenos comércios. Para a gente ter uma noção, a matriz elétrica do Brasil hoje, contando as hidrelétricas, as usinas eólicas, biomassa, as termoelétricas, a gente tem uma capacidade instalada de 200 gigawatts. O total. Toda a matriz elétrica brasileira, nós temos hoje instalado em operação no Brasil 200 gigawatts. Somente os telhados residenciais, ou seja, aquela geração distribuída que eu comentei há pouco, tem um potencial de instalar para o Brasil 176 gigawatts de potência. Ou seja, quase tudo. É quase tudo, e só no telhado das residências, fora as usinas da geração centralizada. Tá, vou fazer uma pergunta que muita gente faz para nós, e eu vou fazer diretamente para ele aqui, do pessoal da Associação Brasileira de Energia Solar e Fotovoltaica. E à noite? Porque essas casas, elas captam essa energia solar e enquanto tem sol, isso funciona. E nos dias nublados, é mito, é verdade que isso tem um comprometimento? Essa é a grande vantagem do Brasil, né? O Brasil tem não só o recurso solar disponível como fonte para geração de energia renovável. A gente tem todos esses recursos naturais, que começaram lá pelas hidrelétricas, pela eólica, pela solar, pela biomassa. E todas essas fontes renováveis são complementares. Então, quando a gente tem o sol durante o dia, nós temos o vento à noite, nós temos os grandes reservatórios das grandes hidrelétricas armazenando toda essa energia para despachar e fazer o que a gente chama de fletar, de horizontalizar essa curva, porque o consumidor lá na ponta ele precisa daquela energia de uma maneira constante. Então, a fonte solar fotovoltaica, ela, apesar de gerar só durante o dia ela vai estar abastecendo o grid nacional, ela pode estar alimentando baterias, segurando água nos reservatórios para que essas hidrelétricas despachem energia à noite e complementando as eólicas também, que tem um vento mais constante à noite. Não, excelente. Deixa eu fazer uma comparação de preço. Você fez, mas para a gente comparar o preço da energia eólica com o que a gente mais conhece da energia hidrelétrica. Como é que está essa relação? Sim, a fonte solar fotovoltaica, ela tem, como eu disse, crescido exponencialmente, e isso faz com que os preços caiam. O ano de 2022, agora o governo federal faz os leilões para contratar as diversas fontes de energia, seja hidrelétrica, seja eólica, seja biomassa, inclusive solar. No ano de 2022, a fonte solar fotovoltaica foi a que entregou a energia mais barata nos leilões, por volta de R$ 170 o megawatt-hora. Em termos de comparação, Samantha, com a energia hidrelétrica vendeu nesse mesmo leilão, que são através das PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, energia a R$ 270 o megawatt-hora. Ou seja, R$ 100 mais caro do que a energia solar. Por megawatt. Então ela já se consolida não só como uma fonte limpa, renovável, mas como a mais barata do setor elétrico brasileiro. Muito interessante, mas eu quero perguntar dos problemas. Quais são os desafios? E esse equipamento tem uma vida longa? Existe algum tipo de externalidade negativa ambientalmente falando? Bom, falando sobre externalidade negativa, a fonte solar fotovoltaica, os painéis, que são a maioria dos componentes das usinas solares fotovoltaicas, ele é constituído basicamente de silício, que são os waffles, as células fotovoltaicas, que converte a luminosidade em energia elétrica de corrente contínua, vidro, alumínio e plástico. Então, todos esses materiais a gente sabe que são recicláveis e já existe uma indústria de recicláveis dessa indústria de alumínio, do vidro e do plástico. E o silício também é reciclável, então, ou seja, a maioria dos componentes que a gente tem numa usina solar fotovoltaica, ele é completamente reciclável, então ela não traz externalidade negativa para o meio ambiente. Pelo contrário, ela contribui e com relação ao período de vida útil das usinas solares fotovoltaicas, a gente tem uma média entre 25 a 30 anos de vida útil desses painéis, então, de toda a usina. Então, a gente vê, e esses investimentos no Brasil têm tido um payback, ou seja, um período de retorno
da ordem de 4 anos e meio a 5 anos. Então as pessoas estão tendo acesso a um sistema que se paga em 4,5 e 5, mas que tem uma vida útil de 30 anos. Isso é muito interessante. Não, completamente interessante. Para finalizar, Rodrigo, a gente vê que a CNI tem dado muito incentivo a essa transição energética para que as indústrias, as empresas, para que o Brasil tenha, né, o empresariado brasileiro tenha essa pegada muito mais sustentável. Você acha que isso vai ser possível, que a gente vai conseguir chegar, porque nós já temos uma energia muito melhor, mas que essa transição no Brasil para o que a gente ainda tem de fóssil vai se dar mais rápido do que nos outros países? Bom, Samantha, você tocou num ponto muito interessante. O Brasil hoje representa menos de 3% das emissões globais de CO2, ou seja, 2,9% o Brasil contribui para as emissões globais. Se a gente olhar historicamente, desde 1850, foi somente 1% que o Brasil contribuiu. Então, a gente poderia muito bem estar tranquilo e dizer a nossa parte está feita, mas eu acho que não. Eu tenho uma visão completamente diferente de que o nosso trabalho é muito mais difícil, inclusive, do que outros países, porque a gente já tem uma matriz elétrica. E dessas emissões globais, 74% são representadas por geração de energia elétrica. E no Brasil, como eu disse, a gente tem 85% da nossa matriz renovável. Ou seja, o Brasil, em 85%, ele contribui com esse 74%, razão pela qual a gente já tem um índice muito baixo de emissões de gases de efeito estufa no planeta. Mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil vai ser um ator principal nesse movimento de descarbonização da matriz elétrica, não só brasileira, mas também mundial. Por que eu digo isso? A gente tem escutado muito aqui durante a COP27 sobre o hidrogênio verde, como sendo a nova vedete da matriz elétrica mundial. E o hidrogênio verde nada mais é do que a eletrólise do hidrogênio. Esse processo de eletrólise é um processo eletrointensivo. Para que esse hidrogênio seja verde, as máquinas, essas indústrias de eletrólise têm que ter geração de energia por fontes renováveis. Não adianta ter um carro elétrico que carrega na tomada e a fonte é carvão, né? Exatamente. Então, com essa fonte renovável sendo eólica e solar vai se tornar a principal, 2030 a gente vai ter 32% da matriz elétrica brasileira representado por energia solar. Ou seja, a gente vai passar a eólica e vai passar a hidrelétrica. Então, com certeza, o Brasil vai ter, e a energia solar fotovoltaica vai ter um papel fundamental na descarbonização, não só do Brasil, mas exportando energia através do hidrogênio verde para o mundo inteiro. Ou seja, o Brasil, que já tinha uma matriz elétrica extremamente renovável, agora começa a poder exportar sua energia renovável para o mundo inteiro através da tecnologia do hidrogênio verde. Animadora essa conversa, Rodrigo. Muito obrigada, boa sorte. Estamos juntos nessa transição. E nós aqui da COP27 falamos, o Brasil realmente é protagonista nas questões de descarbonização da economia. Provamos aqui, a transição energética vem aí. O Brasil tem sempre o vento soprando a favor. É o país das energias limpas. Exemplo para todo o planeta. E aqui na COP27, quando a gente fala do protagonismo brasileiro, as pessoas costumam pensar em floresta, em sistemas super sustentáveis de produção, mas nós temos uma indústria que vem dando show na parte de sustentabilidade. E é sobre isso que eu converso agora com Juliana Falcão, gerente de clima e de energia da CNI. Juliana, muito obrigada por conversar conosco. É um desafio, mas o Brasil está na frente dessas questões de sustentabilidade também na indústria, certo? Com certeza, obrigada. O Brasil o Brasil sempre foi um protagonista nessa agenda ambiental, já sai na frente. Principalmente, um dos grandes temas dessa COP é transição energética. Quando a gente fala de energia no Brasil, a gente já sai na frente com 80% da matriz elétrica renovável. E isso é algo muito difícil de alcançar. Todos os países, praticamente todos que estão aqui hoje, estão buscando isso, estão buscando chegar próximo a isso. A média mundial de renováveis matriz elétrica é de 27%, comparado com 80% do Brasil. Quando a gente olha a matriz energética, que aí engloba todo, petróleo e gás, o Brasil tem 48% de renováveis contra uma média mundial de 14%. Olha só. Então, assim, a indústria já sai na frente com isso, porque ao usar a sua eletricidade, ela já parte de 80% de renováveis. Além
além daquilo que ela vem investindo no extra, né, em mais renováveis para sua empresa. A CNI vem incentivando essa sustentabilidade que está de dentro para fora e que agora vem de fora para dentro também. E quando a gente fala em eixos de atuação, transição energética, conservação de floresta, economia circular, como é que está sendo a receptividade disso pelas indústrias? Ótimo. A CNI ela desenvolveu o ano passado uma estratégia de economia de baixo carbono para trabalhar junto com o governo em ações justamente nesses pilares. São 4 pilares. O primeiro, transição energética, economia circular, mercado de carbono e conservação florestal com bioeconomia. A gente tem tido assim uma excelente aderência a todos os programas que a gente tem apresentado. Temos um programa de eficiência energética onde vamos investir 20 milhões nos próximos 4 anos. Um grande programa, uma grande discussão sobre o mercado de carbono, um dos pontos que estamos discutindo aqui. Transição energética, hidrogênio, estamos investindo, agora a indústria está investindo, está muito interessada, quer dizer, saindo na frente de novo, junto com alguns outros países que estão investindo. Então, assim, a indústria está muito interessada em cada vez mais investir nessas práticas sustentáveis. Essa indústria brasileira já vem fazendo alguma coisa? Já vem fazendo bastante coisa, porque a questão da sustentabilidade ela é uma questão de competitividade. Então, há muito tempo a indústria já entendeu isso e já vem dando a sua contribuição. E aqui na COP27, como que vocês querem mostrar isso para o mundo? Porque há uma diferença, né? A gente faz, mas é difícil comunicar, mostrar para o mundo que colocar uma indústria no Brasil, tocar uma indústria no Brasil tem uma pegada ecológica muito menor. Como é que a CNI está colocando isso para que as pessoas entendam? Exatamente. A CNI vem trabalhando aqui na COP em 2 grandes frentes. Uma, trazendo uma grande delegação da indústria para mostrar o que a indústria está fazendo. Teremos 2 dias inteiros de programação, discutindo todos esses eixos da estratégia de sustentabilidade. E o outro trabalho que a gente vem fazendo é acompanhando de perto todas as negociações referentes ao Acordo de Paris, artigo 6, mercado de carbono, para justamente levar para o setor industrial, engajar o setor nessa discussão que é tão importante. Além, obviamente, de olhar para a questão do financiamento climático, que é um outro ponto da agenda que a gente está muito interessado, né? Todo mundo olhando para a questão do financiamento. Mas uma coisa, Juliana, quando a gente fala de mercado de carbono, as pessoas sempre pensam numa floresta crescendo. E as pessoas esquecem que a indústria tem um jeito muito mais sustentável. Ela pode migrar para uma forma de reduzir significativamente a sua emissão. Esses créditos de carbono também podem ser um ativo para as indústrias? Com certeza. E aí, quando a gente fala de mercado, é importante a gente separar em 2 frentes. Uma é o que a gente está aqui vendo e discutindo, o grande mercado global de carbono. E a indústria quer poder vender crédito nesse mercado. Eficiência energética, renováveis, hidrogênio, né? E a outra parte é o mercado regulado nacional, onde a gente pode ter sim crédito florestal, mas o grande mercado seria o mercado para que a indústria pudesse inovar e vender créditos da sua inovação. Não, excelente, porque a gente vê a dificuldade que os países têm nessa migração de transição energética e quando a gente traz qualquer incentivo para dentro do Brasil, a gente já vê um grande passo. Existe essa dificuldade de ter incentivo do ponto de vista tributário, de política pública? Como é que está essa relação da indústria com o governo, por exemplo? Hoje, as renováveis, quer dizer, como o Brasil tem uma matriz diversificada já há muito tempo, o Brasil investiu muito em biocombustíveis, as hidrelétricas, solar. Então, o custo hoje já é mais baixo dessa geração de energia. Então, elas não precisam mais de incentivo para que elas possam concorrer entre elas. Então, o Brasil tem hoje um grande potencial de gerar cada vez mais. E além dessa energia que já tem um preço muito bom, o Brasil ainda está olhando para novas energias, entendendo que ele precisa conhecer todas elas, investir em todas elas. E tem muitos países olhando para o Brasil também para investir no Brasil, nessa área de hidrogênio, eólico offshore. Então, tem investimento vindo e acho que a gente tem algumas questões regulatórias para essas novas energias, mas para as que já estão aí na matriz, as coisas estão caminhando bem. Inclusive solar, por exemplo, o Brasil bateu recordes no ano passado. Muito em função das empresas quererem investir um pouco mais, além dos 80% que elas já usam, elas ainda querem colocar painel solar para chegar a 100% de renovável no seu negócio. Porque vale a pena economicamente. Quando você olha para a conta de luz, efetivamente, isso num setor produtivo que usa muita energia, faz diferença não só para ela, mas para o preço do produto. Exatamente. O consumidor tem olhado para isso, Juliana? Tem olhado também. O consumidor também está investindo, por incrível que pareça, na sua própria geração de energia solar e olhando para as empresas que estão com essa pegada mais sustentável. O
consumidor está muito atento, cada vez mais, em relação a essas questões. Ele é um filtro, acaba sendo um filtro. Exato. Do ponto de vista de futuro, né? Eu acho que a gente pensar nas estratégias, nos eixos que a CNI colocou muito bem focados, conservação de floresta e bioeconomia, eu acho super importante a gente falar de bioeconomia, porque a floresta não sobrevive se não tiver uma outra alternativa. A parte de mercado de carbono, de transição energética e de economia circular. A gente tem um desafio muito grande com a economia circular ainda, certo? Sim. Eu vou tratar primeiro da questão da transição energética, só para a gente passar pelos 4 eixos. Então, assim, o Plano de Energia Nacional de 2050 prevê que o país dobre o seu consumo de energia. Tá? A gente vê muito interesse em investimento privado nessa área. A gente entende que o próprio governo também planeja para que as renováveis continuem muito robusta. Então, é um caminho que já está sendo tratado e a indústria está acompanhando. A economia circular, hoje o que a gente... Olhando um pouco para frente, o que a gente vai começar a trabalhar de forma um pouco mais firme é uma política nacional de economia circular. Esse é o DNA ali da CNI, de trabalhar a política pública, de apoiar a indústria nesse sentido. Muitas questões relacionadas à reciclagem, logística reversa, elas vão se acomodando. São alguns desafios que a gente está conseguindo ultrapassar esses desafios. A agenda de mercado de carbono, uma expectativa de que a gente possa realmente estabelecer um mercado regulado de carbono no Brasil, essa é uma grande expectativa da indústria, e que as negociações aqui possam realmente se desdobrar na implementação desse mercado global, que a gente espera também que a indústria ou o setor florestal possam se beneficiar disso. E por fim, conservação florestal e bioeconomia, como você disse, é claro, o Brasil tem muito a investir, a ganhar nessa área, né? Nessa área de conservação florestal e de bioeconomia, e que a gente sabe que a indústria, se ela se juntar com isso tudo, iniciativa privada, poder público, sociedade civil, não tem como dar errado. Para finalizar, Juliana, você que tem essa vivência, né, de energia, de sustentabilidade, e agora com essa movimentação, a COP27 ganhou realmente uma importância muito grande por causa da crise energética provocada pela guerra, e também por conta de ser a COP da implementação. Como é que você vê esses próximos anos para o Brasil? Transição de governo, a indústria pujante que nós estamos, você está otimista com relação a isso? Sim, com certeza, bastante otimista. A gente tem visto muita discussão aqui sobre financiamento, expectativa que o setor privado engaje mais nesse financiamento, que não fique só os países. Algumas expectativas de que a agenda de conservação florestal ela venha de forma mais forte, e a gente precisa também de um plano nacional de implementação da NDC para que a indústria possa entender exatamente o seu papel dentro dessa agenda e trabalhar junto com o governo para que a gente possa construir junto. Hoje não se trabalha mais de forma separada, não tem mais ação concreta sem que o setor privado esteja junto com o governo traçando essas ações e implementando. Exatamente. Olha, Juliana Falcão, COP27, a COP da implementação e o Brasil como parte da solução.